Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia, de vivermos um dia. E nesse dia a gente ter um foco, né, ter espaço para as coisas do Senhor. A nossa mente e o nosso coração ser, vamos dizer assim, direcionados a Deus. Hoje, 31 de agosto de 2025, eu primeiramente louvo a Deus porque nós conseguimos, durante mais um mês, todos os dias, preparar um devocional que tem uma profundidade grande, uma profundidade rasa ou média, eu não sei qual o nível de profundidade, mas o objetivo é que os nossos devocionais possam te estimular a tu querer conhecer mais sobre o Senhor. Você pode buscar milhares de outros devocionais para poder se aprofundar na palavra. Mas aqui a minha ideia é te estimular, é dizer assim, o Senhor é fonte de renovação, o Senhor é luz, o Senhor é vida. É através de Deus, de Jesus Cristo, que tu vai realmente começar a viver e sair da tua sepultura. Ou seja, tu vai conhecer o que é a vida. Hoje, então, 31 de agosto de 2025, nós vamos continuar as nossas meditações em Salmos. E Salmos, eu tenho dito que não é capítulos. Salmos são números, são salmos número tal. E o nosso número hoje é o número 88. Salmos 88. E nós vamos pegar o versículo 14 para dar uma direção ao nosso devocional. Ele diz assim: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Bem, o Salmos 88 é um salmo que traz muita lamentação do salmista, porque ele acredita que, apesar dele clamar ao Senhor durante dias e noites, que ele já inicia o salmo falando isso, ele acredita que Deus o abandonou, que Deus o lançou dentro de um abismo e que o esqueceu. E que ele tão o esqueceu que ele não olha mais para ele, é como se ele tivesse excluído da mão de Deus. Aqueles que são escolhidos, né, por Deus estão sobre sua mão e Deus o lançou fora dessa mão para o abismo. Então, para o salmista, no momento, ele foi completamente abandonado por Deus e ele não entende o motivo desse abandono porque ele continua clamando ao Senhor, continua pedindo pelo seu amor, continua pedindo direcionamento. Interessante, esses salmos, ele traz pra gente uma coisa que toca muito no meu coração, ele traz pra gente que, na verdade, como nós nos vemos nos momentos de grandes tribulações, de grandes aflições na nossa vida. O salmista que está mergulhado num cenário desse aqui. Eu posso dizer, e até mesmo pelas leituras que eu fui buscar através desse salmo, que talvez esse salmo seja o salmo mais sombrio que a Bíblia traga. Porque no normal dos salmos, aí ele dá uma referência lá nos Salmos 13, que são semelhantes, mas sempre há, em algum momento, uma retomada de esperança, uma retomada de fé, uma retomada de vida que o Senhor, vamos dizer assim, o salmista traz. Mas nesse aqui não. Esse salmos é um salmo realmente abandono. E como a Eduarda trouxe, logo no começo dos Salmos, no versículo 1, ele diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. E aí nos vem uma pergunta logo: por que o Senhor, então, não escuta o clamor dessa pessoa que, em tese, pelo que aparenta aqui, é alguém que conhece o Senhor, que é alguém que tem relacionamento com ele, e por que ele passou a ser, vamos dizer assim, como o próprio versículo inicial, ser rejeitado das suas orações? Os Salmos não esclarece, mas os Salmos traz sim essa concepção que há agora uma separação, vamos dizer assim, um distanciamento entre a necessidade desse salmista e o próprio Deus. Mas um ponto é importante: será se uma necessidade real? Será se de fato Deus o abandonou? Ou será se de fato a própria mente dele, as próprias perturbações que eles estão trazendo aqui no texto, é que está fazendo com que ele não tenha mais a capacidade de ouvir as manifestações do Senhor, de entender a forma como o Senhor se manifesta para ele? Em uma concepção mais atual, é o que a gente costuma chamar de frieza espiritual. Que a frieza espiritual, ela não é só você deixar de ir à igreja ou você deixar de ler a Bíblia, orar. Não é simplesmente isso. A frieza espiritual, ela começa a se manifestar mais vividamente quando nós deixamos de ser sensíveis ao toque do Senhor, sensíveis ao falar do Senhor. E é aí que nós começamos a nos sentir abandonados. Porque para pensar, se eu clamo, mas eu não consigo escutar uma resposta, eu vou achar que o Senhor não me escuta, quando na verdade Ele escuta, e a própria Bíblia fala isso inúmeras vezes, que o Senhor escuta as nossas orações, o Senhor escuta o nosso louvor, o Senhor escuta o nosso clamor de dia e de noite. Porém, nós muitas vezes não estamos sensíveis a ouvir a resposta dEle, ou então, muitas vezes não é o momento de nós recebermos a resposta. Porém, nós, como seres humanos falhos, que queremos tudo no nosso tempo, que muitas vezes achamos que não somos nós que servimos a Deus, mas Deus que nos serve, que tem que atender a todas as nossas necessidades e a todos os nossos desejos, como se fosse um gênio da lâmpada. E aí, quando nós não recebemos essa resposta, quando nós não recebemos de Deus aquilo que nós queremos e nós ansiamos no nosso coração por nosso desejo próprio, e não sabemos se isso é a vontade de Deus realmente, mas ainda assim nós queremos, e nós não recebemos isso, nós começamos a nos sentir rejeitados por Deus. E o salmista, essa rejeição para ele se torna mais clara quando a gente vai no versículo 3, ele diz assim, ó: porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Quando ele vai do 4 até o 7, ele traz uma relação, ele traz uma transferência, ou pelo menos assim eu percebo, uma transferência de vamos dizer assim, de consequências, porque tratando como algo real, né, já que esse salmista aqui se encontra, segundo ele, na própria sepultura, ele diz assim, ó, no 4, ele diz que ele já é contado entre os mortos, ele desce entre a cova, ele diz que o Senhor já não lembra mais dele, né? Ou seja, ele já foi excluído da mão do Senhor, ou seja, do alcance da mão de Deus.
o salmista coloca sobre Deus a responsabilidade, que ele diz assim, puseste-me no mais profundo abismo, e ele também diz que a cólera do Senhor se abateu sobre a vida dele. Quando a gente lê isso aqui, nos parece assemelhar um pouco da situação de Jó, por exemplo, quando passava lá e discutia com seus amigos, né? Mas a gente via que Jó, porque o silêncio do Senhor, né? O silêncio do Senhor, ou mesmo as aflições que Jó passava, as doenças, os abates, as perdas materiais, pareciam, por exemplo, que Jó entendia no seu íntimo que havia, assim, vamos dizer assim, um agir de Deus de uma forma injusta contra ele. E durante todo o processo de amadurecimento, somente quando o Senhor novamente se fez presente, ou seja, questionando Jó, é que Jó pôde perceber que tudo que ele pensava, na verdade, era um ledo engano, era um desespero da sua alma, era uma aflição. E aqui a gente consegue, pelo menos eu consigo perceber, uma possibilidade de como aquelas pessoas que se colocam próximas ao suicídio, aqui talvez tivesse um caminho para um próprio entendimento, porque ele deixa de ter a luz de Cristo e passa agora a ter o vazio, como você falou, um vazio querendo ser preenchido por trevas. E aí, nesse desespero, nessa angústia, nesse sofrimento, o salmista tentando também trazer, por exemplo, perguntas diretas, querendo, vamos dizer assim, desafiar o Senhor no sentido para que ele possa se pronunciar, para que ele possa se fazer presente. Ele traz diversas perguntas, perguntando se os mortos terão a capacidade de louvar para o Senhor, se a bondade do Senhor ela será revelada na sepultura, ou então a fidelidade de Deus é na perdição do seu filho. Ele pergunta também se a justiça de Deus está perdida na terra do esquecimento. Tudo isso ele fala. Aí ele retoma, dizendo no versículo 13, eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Retomando, dizendo assim, Senhor, eu estou passando por isso, essas angústias, esses sofrimentos, talvez não reconhecendo, talvez seja resultado de uma vida, de algum momento, de desobediência. Talvez, aqui o texto ele não traz isso, ele traz que é real e que há, sim, um silêncio do Senhor para a vida dele. E esse silêncio tem sido angustiante, esse silêncio tem feito toda a diferença. E nisso a gente vê até mesmo uma persistência, porque na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, né, muitas vezes o inimigo ele tenta plantar no nosso coração essa determinada rejeição. Nós realmente não somos merecedores de todo o amor que Deus tem por nós. Porém, muitas vezes o inimigo tenta plantar no nosso coração que não só nós não somos merecedores, como a qualquer momento ele vai nos abandonar, pelo fato de nós sermos pecadores, pelo fato de nós não sermos fiéis a ele. Mas o fato do salmista dizer que, apesar dele se sentir rejeitado e injustiçado, ele ainda clama ao Senhor, quer dizer que o inimigo pode estar plantando no coração dele que ele não merece mais aquilo e que ele não deve mais servir a Deus. Mas ele vai lá e continua a servir, porque um simples sentimento momentâneo não é capaz de apagar o amor de Deus na vida dele e o amor dele por Deus. Em conclusão, esses salmos é um misto de um clamor do salmista e um silêncio claro do Senhor em relação à vida dele. Mas observa só o que a Eduarda falou. É importante. Cuidado como você preenche quando o Senhor silencia a tua vida. Cuidado como tu preenche o teu espírito, a tua alma. Aqui a alma do salmista ela está sendo atormentada pelo silêncio de Deus. E a Bíblia ela estabelece que por vezes Deus se silencia na nossa vida. Ele tem propósitos muito maiores, incompreensíveis na nossa mente. E a gente tenta entender, a gente tenta, vamos dizer assim, equilibrar tudo isso. A gente acha que a todo tempo, como a Eduarda em algum momento disse, em vez de a gente servir ao Senhor, a gente quer que o próprio Deus sirva a gente acha que Deus é um mordomo, Deus é um empregado das nossas vontades, não é? E às vezes é preciso esse silêncio, às vezes é preciso, não digo um distanciamento, é preciso para que você possa crescer e entender das suas necessidades em Deus e compreender também que tu tem uma relação de, vamos dizer assim, da tua gratidão ao Senhor, tu precisa oferecer algo em relação a isso, e às vezes você não está fazendo tudo isso. Os Salmos aqui, ele não traz qual o cenário, o que é que está causando isso na vida. Talvez seja propriamente dele, talvez seja o próprio silêncio do Senhor, talvez ele não tenha nem passado realmente algo tão, vamos dizer assim, visível, mas para a mente dele, ele está em uma verdadeira treva, está no caminho da sepultura. Então, meu irmão, o que a gente pode, pelo menos a gente pode tirar desses salmos e te pedir para que você possa se atentar, cuidado com o silêncio de Deus, cuidado com os pedidos quando tu faz para o Senhor, ele não te responde, e você imaginar que há uma falta de amor, uma falta de cuidado, uma falta de zelo, que o Senhor não te ama mais, né? Esses pensamentos, eles podem precipitar a tua própria vida cristã, a tua própria fidelidade na tua caminhada e pode te colocar numa sujeição de uma discussão, até mesmo no aspecto teológico, se você era alguém que realmente tinha fidelidade a Deus ou não. Em resumo, quando tu estiveres caminhando com Deus, caminha com fé, caminha com firmeza, caminha com consciência, caminha com fidelidade, te apegando às promessas que o Senhor fez para a tua vida, se não para a tua vida especificamente, mas para a vida da igreja. E você, como parte membro da igreja, você pode, vamos dizer assim, se apoderar delas. Confia no reino celestial, confia na eternidade com Cristo, confia na nova vida. O Senhor jamais te abandona. Então, meu querido, fica nas bênçãos do Senhor, fica no amor de Deus, fica na consolação do Espírito Santo e que Deus nos cuide, meu irmão.